Fala pessoal, muito boa noite. Hoje nós vamos voltar, retomar depois dessa maratona de gestão de processos. Nós voltaremos a falar sobre administração da produção, tá? Então, nós vamos hoje falar sobre um tema bem interessante também, produtos e serviços. Então eu vou começar aqui a compartilhar a minha tela com vocês. Só um instantinho. E é isso aí. Só um instante que está projetando a tela aqui. Bom, então, para a gente falar um pouco sobre produtos e serviços, nós temos que pensar como funciona uma determinada empresa. Deixa eu só confirmar aqui se está com a tela partilhada e se está gravando, ok. Então, a empresa como um todo, ela trabalha para produzir determinado produto ou prestar determinado serviço. Então, o produto produzido ou o serviço prestado, na verdade, ele é o resultado final de todas as operações da empresa, né? Então, quando nós pensamos, provavelmente em logística, vocês devem ter visto isso também, esse daqui é o sistema da empresa. Então, você pega os insumos, que são os recursos, matéria-prima, coloca na produção, e aí você passa por um processo de transformação, ou conversão, e no final sai o produto feito, ou o próprio serviço, tá? Nesse período, vocês podem ver que aqui embaixo nós temos também a parte de controle. E aí, em todas as fases, a gente trabalha com feedback, para entender como as coisas estão funcionando. O que é feedback? É você ter um retorno daquilo que está sendo feito, tá? Vocês vão lembrar agora de uma aula que nós tivemos de gestão de processos, que nós falamos sobre empresa primária, secundária e terciária, na verdade, em administração da produção. Olha aqui mais um exemplo, Então, a empresa primária, que é a que fornece os insumos e os recursos, passa pela empresa secundária, que faz essa transformação, e no final temos bens ou serviços, Quando nós falamos de serviços, é lógico que nós não teremos todo o processo de transformação e nem a entrada dos insumos, Então, basicamente, seria esse daqui o processo de uma empresa. Então, enquanto os produtos eles podem ser guardados, eles são tangíveis, Você consegue pegar, você consegue armazenar, você consegue estocar, O serviço ele tem limitação de disponibilidade, E depende sempre de uma pessoa e material para você fazer, Não adianta como que você vai prestar um serviço se não tem um indivíduo lá para fazer o serviço, E depende da participação ou presença do cliente para que aconteça. Não necessariamente o cliente estar fisicamente, mas depende também da participação do cliente. É o cliente que faz a contratação do serviço automaticamente, O produto não necessariamente. Tem produtos que, por exemplo, acaba perdendo, Então essa daí é a maior diferenciação entre produto e serviço. Aqui nós temos umas diferenças entre produtos e serviços, tá? E aí a classificação mais simples e mais conhecida distingue os produtos como bens, porque você consegue ter, pegar, E os serviços são intangíveis. Então, bens ou mercadorias são produtos físicos, tangíveis e visíveis. Bens de consumo são bens destinados direto ou indiretamente ao consumidor ou ao usuário final. Os bens de consumo eles podem ser duráveis, semiduráveis e perecíveis, tá? Bens de produção, quando os bens são destinados à produção, que são as matérias-primas, geralmente. Quem deve comprar é uma empresa industrial, por meio dela produzir outro bem. Então eu tenho lá, por exemplo, uma peça de cobre e eu quero fazer um outro produto, então esse daí é o bem de produção. O bem de consumo já são destinados ao consumidor,
diretamente. E aí você tem aqui o serviço, que além dos bens ou mercadorias, eles existem os serviços, né? Os serviços são atividades especializadas que as empresas elas oferecem no mercado, tá bom? Aqui nós temos um exemplo clássico, né? Que é quando nós falamos de matéria-prima. O que é a matéria-prima, afinal, né? Então, é todo material que faz parte integrante do produto ou serviço, né? Seja no aspecto físico ou químico. Quase sempre o produto ou serviço é constituído por partes e subpartes. Então, a matéria-prima, geralmente, ela vem de uma empresa primária, né? E aí, em muitos casos, depende da natureza, né? São recursos naturais, depende de recursos naturais. E aí, através dela, que passa para a empresa secundária, passa por todo o processo de transformação e, por fim, sai o produto, tá? Então, nós temos aqui a matéria-prima, vocês já sabem, já devem ter visto bastante sobre isso, né? É por onde começa, né? Onde nasce, né? É a base do produto. Aí nós temos também o que? A embalagem, que é um componente que envolve o produto para guardá-lo ou protegê-lo, né? Então, a embalagem, ela tem não só o papel de guardar e proteger, mas ela também é a face do produto, né? Se você tiver um produto, às vezes, bom, mas tiver uma embalagem ruim, você não vai ter um sucesso de venda, né? A embalagem, ela, além de ter o papel de guardar e proteger, ela é extremamente importantíssima, tá? Porque ela tem o papel de fazer a propaganda. Você pega também, e muitas vezes a embalagem tem que ser pensada de uma maneira anatômica. Vocês conseguem imaginar, por exemplo, uma garrafa de Coca-Cola com uma boca enorme, sei lá, de 10 centímetros de diâmetro? Não daria certo, né? Então, a embalagem também tem que ser projetada visando, em primeiro lugar, guardar e proteger o produto, segundo, ser funcional, e terceiro, ter uma boa aparência para chamar a atenção do cliente. A qualidade do produto, nós temos falado muito de qualidade, né, nesses últimos dias, principalmente em gestão de processos. A qualidade do produto ou serviço, ela constitui o quê? O componente mais difícil de comprovar, né? Então, a qualidade ela é mais fácil de medir quando você tem um produto, né? Mas quando ele é concreto, é mais fácil de você medir. Mas quando é abstrato, uma coisa, por exemplo, você vai pegar uma prestação de serviços de uma aula, por exemplo, para você medir. Como que você vai medir que a aula foi boa, né? Às vezes você pode ser a aula boa para um aluno, pode não ser boa para outro. Isso tudo é muito relativo. Então, para você fazer a mensuração disso tudo, é um pouco complicado, tá? Custo, então, é a soma dos encargos assumidos pela empresa para obter recursos ou fatores de produção, utilizados na produção e na distribuição do produto ou serviço. Então, esses encargos, eles vão desde a aquisição de recursos físicos, né, até a conversão do produto em o serviço acabado, né, e até ser colocado no mercado. Então, todos os custos, né, todos os gastos, né, encargos assumidos pela empresa, desde lá do início até o final, entram como custos, tá? O custo de produção envolve custos diretos e indiretos, tá? O custo de distribuição refere à despesa de administração de vendas, despesas financeiras e despesas de administração em geral. Então aqui nós temos alguns exemplos de custos diretos e custos indiretos para a produção. Tudo isso, gente, são custos, são que você interfere diretamente na produção. E isso automaticamente acaba interferindo também no valor final do produto, né? Então vamos lá. Custos diretos. Primeiro, matérias-primas e mão de obra direta. Porque você vai ter que gastar para o produto, né? Começar a ficar, a entrar numa linha de produção. Você começa daí, você parte daí. Se você não tiver matéria-prima, você não tem produção. Se você não tiver mão de obra direta, você também não tem. Custos indiretos. Quem são? Desculpa. São pessoal indireto, despesas gerais, aluguéis, seguros, tem duas vezes seguros aqui, taxas e impostos, porque não estão diretamente relacionados, né? Aqui, se você tiver aqui, por que o custo direto é chamado de direto, né? Porque se você aumentar a produção, automaticamente você vai ter que mexer nesses custos diretos, né? Se eu produzo 1.000 unidades por mês, eu vou comprar matéria-prima e vou gastar
matéria-prima e mão de obra para 1.000 unidades. Só que se eu quiser duplicar a minha produção, eu vou ter que duplicar, gastar mais a matéria-prima e vou ter que gastar mais com mão de obra. Já no custo indireto, não. Né? Se eu fizer 1.000 unidades por mês, ou 1.000 unidades, ou 2.000, ou 10.000 unidades por mês, o aluguel provavelmente vai ser o mesmo, a não ser que eu precise de um galpão grande, né? Despesas gerais, água, luz, telefone, pessoal indireto, segurança que faz a minha segurança, talvez a transportadora, vai ser a mesma coisa, né? E as taxas e impostos também eu vou pagar pela empresa. Então, por isso, não interfere no meu custo do produto, né? E automaticamente, na hora de calcular e colocar o preço final do produto, também não interfere, tá? Aqui nós temos o ciclo de vida dos produtos e serviços, tá? Então, o ciclo de vida está relacionado ao tempo que o produto consegue permanecer ativo no mercado, não é o tempo de duração dele como, digamos assim, tempo de duração como validade, né? Então, pode ser definido em 4 fases. Então, você tem a introdução, né, que é quando o produto nasce no mercado, ele é criado. Você tem a fase do crescimento, que é a segunda fase, no qual o mercado ele acaba se familiarizando com o produto, né? Aí vem a fase de maturidade, que é quando o serviço já penetrou o suficiente no mercado e atinge um patamar elevado, e o declínio, que é a fase em que as vendas e a produção começam a decair. Vamos a um exemplo? Por exemplo, a Uber, né? Quando começou aqui no mercado, aqui em São Paulo. Eu lembro, e para vocês terem uma noção, eu já fui motorista de Uber, né? Durante um bom tempo, aí 2 anos eu fui motorista de Uber. Para conseguir, quando eu comprei meu apartamento, eu queria pagar rápido e eu acabei fazendo de tudo na minha vida, né? Menos roubar e matar, gente. Então, quando eu fui Uber, estava começando. Não tinha uma aceitação grande ainda no mercado, né? Porque foi bem lá no início, não aceitava nem dinheiro na época. Então é essa fase de introdução. As pessoas olham ainda com um olhar de desconfiança e falam, mas eu vou entrar no carro de um estranho? Será que é igual ao táxi? Mas peraí, aplicativo para chamar um carro de uma outra pessoa? Como assim? Tinha muita desconfiança. Então, olha aqui o exemplo prático, né? Então, essa daqui é a fase da introdução no mercado. O Uber entrou, né? E aí começou a crescer. As pessoas começaram a falar: olha, peguei um carro, tem um aplicativo tal que dá para você chamar, e aí é mais barato que o táxi, é um pouco mais caro que o ônibus, mas também não é um preço tão estrondoso, né? E aí começa a crescer. Hoje eu diria que nós estamos vivendo a fase de maturidade, né? Que todo mundo conhece, muitas pessoas usam, né? Algumas ainda não. Eu conheço pessoas que não usam, só usam táxi mesmo. Mas hoje eu diria que a Uber, por exemplo, já vive uma fase de maturidade. Agora, o declínio, não sei se vai chegar a ter, né? Infelizmente aqui no Brasil tudo é muito burocrático, tudo é muito demorado. Existem algumas forças aí de trabalho contra os carros de aplicativo, não só de carros, né? Contra iFood, contra o Rappi, aquele Boozer agora, e estão querendo derrubar essas empresas aí para poder. Eu defendo, porque eu acho que além de facilitar a vida das pessoas, que são as startups, eu acho que acaba gerando emprego para as pessoas, né? Mas quem sou eu para poder pensar e falar alguma coisa? Então, espero que não chegue nessa fase do declínio, mas se chegar, infelizmente, nós sabemos que é uma ordem natural. Vamos pensar aí numa fase de declínio, por exemplo. Os mais antigos, eu sei que a maioria do público da nossa sala aqui é mais jovem, vão lembrar das videolocadoras, né? Quem lembra de alugar a fita aí na sexta-feira e só devolver no final de semana? Os mais novos não vão saber, mas as fitas cassetes, existiam estabelecimentos, né, que eram as locadoras, que alugavam filmes, né? E quando elas foram introduzidas no mercado foi uma super novidade, porque você não precisava comprar o filme, você alugava, assistia, depois devolvia, né? Era uma coisa extremamente incrível, né? Então foi introduzido no mercado, assim como a Uber teve um momento de desconfiança, teve aquele momento mais difícil, né? Cresceu, surgiram até franquias, como por exemplo a Blockbuster, se vocês quiserem depois pesquisar, a Blockbuster ainda existe até hoje, né? Mas mudou o ramo, mas era uma super mega locadora, né?
E, e aí chegou na fase da maturidade, que era o auge, todo mundo alugava filme e era aquela coisa. Mas aí, por causa da tecnologia, chegou a fase do declínio, né? Ainda sobreviveu quando migrou da fita cassete para o DVD, mas aí veio Netflix, hoje tem Amazon, Globoplay, enfim, tem toda uma série, como o YouTube, por exemplo, e aí as locadoras não sobreviveram, né? E aí, infelizmente, chegou na fase do declínio até não existir mais. Hoje não existem mais locadoras, pelo menos que eu conheça, não. Né? É muito mais fácil você pegar um plano da Netflix, por exemplo, não estou fazendo propaganda, né? Mas você pegar um plano da Netflix e assistir seus filmes, suas séries num único lugar. Você pegar o YouTube e acessar, você pegar então, chegou, passou por todas as fases, né? Introdução, crescimento, maturidade, infelizmente chegando ao declínio. Eu falo infelizmente, pessoal, porque assim como eu sou empresário, né, eu trabalho, também tenho uma empresa, eu acho que se a empresa ela não se reinventar, acaba sendo prejudicada, né, no mercado. Por exemplo, você vê que a guerra que teve, né, voltando ao Uber, entre os taxistas, né, e os motoristas de aplicativo, foi justamente por isso. Muitos taxistas não se reinventavam, né? Não quiseram, tiveram uma certa resistência para usar o aplicativo, para usar outras coisas. Infelizmente acabou acontecendo aquela guerra no início, né? Que muita gente aí sabe, tá? Então aqui nós temos um comparativo, tá? A qualidade em serviços e produtos. Olha só aqui umas diferenças que faz com que nós possamos fixar, né, de uma maneira mais clara. Então, quando nós pensamos em serviço, a qualidade ela fica ligada a uma lembrança e o produto a um objeto. Por quê? Porque o objeto está aqui. Eu comprei essa água, por exemplo, aqui, né? Eu acho que vocês estão vendo porque eu não consigo ver mais a minha imagem aqui. Eu comprei. A qualidade fica o quê? Olha, eu estou com a minha água aqui na mão. Agora, o serviço, por exemplo, essa minha aula que eu estou dando para vocês, vocês não têm como pegar essa aula, né? Apesar de vocês terem a gravação, né? Hoje a tecnologia contribui muito para isso, mas vocês não têm como pegar. Então fica na lembrança, né? Que vocês pegaram, não foi. Ou digamos uma consulta médica, né? Fica tudo na lembrança. Você não tem como pegar a consulta, certo? Nos serviços, busca-se a exclusividade no serviço prestado para cada cliente numa base de padronização. Já no produto, a uniformidade das características e conformidade com as especificações. Quando você presta um serviço, é baseado, direcionado para aquela pessoa. Você vai numa consulta médica, o médico ele não vai querer saber, peraí, mas toda dor de cabeça, de pirona, né? Vou dar dor de cabeça, é dor de cabeça e acabou. Não, ele vai falar, tá, mas você tem dor de cabeça desde quando? Qual é a sua idade? Você tem alguma doença de base? Tem pressão alta? Não tem, né? Enfim, então é uma coisa personalizada. Já o produto não. A Nestlé não produziu essa água aqui só para mim. Né? Eles simplesmente fizeram, mas tem uma especificação e colocaram no mercado. É uma coisa bem mais ampla, né? O serviço, o consumo é realizado no ato da aquisição. Já o produto não, é quase sempre posteriormente à aquisição. A não ser quando você compra uma bebida, por exemplo, uma comida, e você vai lá e consome na hora. Mas o serviço não, é no ato. Foi lá, fez o serviço e acabou. O produto é depois, né? Você compra para usar depois, geralmente, né? E no serviço, o cliente ele é coprodutor do serviço prestado. Por quê? Porque ele identifica a necessidade, né? Olha, eu preciso passar no médico, então eu acabo criando a situação para que o serviço seja prestado. Já no produto, é o usuário do bem produzido, tá? Então, gente, em relação a produtos e serviços, seria basicamente isso, tá? Eu agora vou para o WhatsApp com vocês para a gente discutir um pouquinho e ver como, né, o que vocês entendem, quais são os seus conceitos de produtos e serviços, tá bom? Até daqui a pouco, a gente já se fala no WhatsApp.